Se você gosta de informação espiritual, este vídeo é para você. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Paulo Marques Soares. Capítulo 8 de João, versículo 36. Amém? Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De novo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode tomar seu assento. Irmãos, aqui está este texto que eu passei por ele esses dias atrás e me chamou a atenção. Sempre passamos por ele, né? É um dos versículos que mais se lê e mais fácil de memorizar. Só que só memorizar não é o suficiente. A gente tem que olhar e buscar o conteúdo que esse versículo traz para a nossa vida. Por quê? Porque nós já aceitamos a Jesus como Salvador. Nós já aceitamos a Jesus. Você já aceitou a Jesus? Amém. Eu já aceitei a Jesus também. Agora, por que a gente não é liberto? Aí está a situação. E o conteúdo deste versículo prova que nem todos foram libertos. E nem de tudo. Tá? Porque, veja bem, nós fomos libertos da culpa do pecado primeiramente. Não é assim? Romanos, capítulo 8 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos libertos, agora temos paz com Deus. E por que o Senhor diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, na qual tu estás selado para o dia da redenção? Não é? Se o texto diz isso, é porque nós pecamos. E entristecer, irmãos, o Espírito Santo é algo que nos traz prejuízo. Veja bem, o Espírito Santo, ele não se afasta de nós por causa do pecado. Porque ele sabe que nós pecamos. E ele está para nos ajudar a vencer o pecado. Mas e por que então ele se entristece? Porque nós o ignoramos. Aí ele fica triste. Ele se entristece. E o Espírito Santo tem coração para ficar triste? É claro que tem. O Espírito Santo é uma pessoa. Se o texto bíblico diz: não entristeçais o Espírito Santo, é porque ele tem coração e se entristece.
então ele nos dá uma recomendação. Veja só. Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele é a nossa garantia de redenção. Ou seja, se nós não tivermos o Espírito Santo, ou tivermos entristecido, não tem garantia nenhuma da nossa salvação. Agora o texto diz: se pois o Filho vos libertar, foi isso aí que nós lemos? Verdadeiramente sereis livres. Agora você filosofa consigo mesmo: o que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou liberto mesmo? Agora o negócio apertou, né? Apertaram vocês sem abraçar. Apertaram a nós sem abraçar. Irmãos, Cristo nos libertou primeiramente da culpa do pecado. Veja bem, quando nós aceitamos a Cristo, rapidamente nós temos consciência que o pecado que nós praticamos até ali, aquele momento, já foi perdoado. Sim ou não? Sim. Eu lembro, o inimigo falava no meu ouvido e dizia assim: tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquilo. E eu respondia para ele: mas eu aceitei a Jesus. Uma vez uma mulher endemoniada, o demônio falou por ela e disse: ei, tu é meu. Aí eu disse: não, de jeito nenhum, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu sou dele, e ele já te venceu lá na cruz, tu não lembra disso não? Aí ele disse assim: mas tu já foi meu. Já mudou a situação. Eu disse: já fui, agora não, agora eu tenho um dono, e você não me toca porque o meu dono não deixa. Então, meus queridos irmãos, a primeira coisa que Deus nos liberta é do pecado, da culpa do pecado. Veja aí o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 7. Gálatas, digo Efésios, capítulo 1, versículo 7. Quem achou pode ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pronto. A remissão das ofensas. O que é pecado? É ofensa a Deus. Nós ofendemos a Deus quando pecamos. Acabou a culpa do pecado. Agora a gente mesmo automaticamente quer falar de Cristo, porque já aquela acusação foi tirada, foi arrancada. Ele nos libertou da culpa do pecado. Só que não é somente isso. A vida são uma série de coisas que nós precisamos ser libertos. O que Paulo diz? Olha, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com suas mãos para que tenha como dividir com aquele que não tem. E quantos por aí, irmãos, estão nessa condição?
conversando com uma irmã, e ela admirada com as coisas que acontecem dentro da igreja. Irmãos, dentro da igreja acontecem coisas que lá fora não acontecem. E por que acontecem? Porque não foram libertos. E se a gente for observar nossa vida aqui, quem não nasceu no Evangelho, ele veio do mundo para cá trazendo consigo muitas coisas ruins e até hoje não se libertam. Irmão. Aí essa irmã estava achando, como é que diz? Incrível, escandalizada com o que acontece na igreja. Eu disse para ela, irmã, todos lá dentro da igreja são ex. Então tem alguns que ainda são, que não deixaram de ser, ou seja, não são ex. Tem ex-cachaceiro, ex-idólatra, como diz, traidor, ex-mentiroso. Tudo isso tem na igreja. E tem gente que ainda não conseguiu se libertar. Nós fomos, irmãos, libertos da maldição da lei. Veja só, a lei trazia consigo a maldição, porque ninguém podia se salvar por ela. E essa era a maldição que ela trazia, porque ninguém podia se salvar pela lei. Mas veio Cristo. Glória a Deus. Cristo se manifestou em nosso favor, tirando a maldição da lei, diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Alguém que acha pode ler aí. Nos livrou dessa maldição da qual nós estávamos destinados. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu e você era para que estivéssemos pendurados lá, de cabeça para baixo, pendurado de qualquer jeito, mas era nós, não ele. Mas ele olhou lá, olhou de cima, aquela palavra que o profeta Isaías fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu tenho para mim que esta palavra, ela vem desde a eternidade, quando Cristo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Cristo se manifestou, libertando-nos da maldição da lei. Mas muitos de nós ainda insistimos em estar debaixo da lei. Mas não existe mais lei para nós. O poder das trevas também ele nos libertou. Aonde a gente chega, irmãos, a luz tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Por quê? Porque nós chegamos. E se nós somos filhos da luz, aonde a gente chega, tem que ter luz. E quando se fala isso, se fala não somente desta luz aqui, se fala da luz do entendimento. Quando a Bíblia fala que as pessoas andam em trevas, elas andam na escuridão, sem conhecimento. João diz assim: aquele
que diz que anda na luz e aborrece o seu irmão, ainda está em trevas. Ainda está em trevas. Ou seja, eu não posso aborrecer ninguém. Mas nós, muitas vezes, insistimos em fazer o que desagrada a Deus. Ou seja, não fomos libertos. Irmãos, e não adianta azedar, não. Porque não sou eu que digo. É a palavra, é o Senhor. Quando se lê aqui na palavra, é Ele falando. E se alguém se azedar, se azede com Ele. Vai ganhar dele. É melhor a gente chorar logo, irmão. Essa é uma atitude coerente. Deixar que o Senhor o vença logo. Quer ver aqui, irmãos? Quando se trata do cônjuge, eu não ia nem entrar nisso. Quando se trata dos cônjuges, existe divergência entre eles, por quê? Porque não há luz. Não há entendimento entre eles. Mas o texto diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que se anda assim? Falta libertação ou não? Ainda. Mas esse caso não está perdido, irmãos. Não está perdido porque nós ainda estamos no caminho. Nós ainda estamos no caminho. E Cristo, falando numa das parábolas, ele diz assim: olha, conserta-te com fulano enquanto tu estás no caminho. Há tempo para nós. Há tempo. E as nossas fraquezas, irmãos, só serão vencidas quando a gente reconhecer que falha e dar um tratamento especial nessa área onde nós estamos falando ou falhando. Eu falava com a irmã que ela não conseguia falar umas palavras. Aí eu disse: isso é fácil. Isso é fácil. Como? A gente repete até que a voz da gente, a mente da gente se adequa com a palavra, daqui a pouco já fala. Eu fiz isso muito. Eu erro muito português pelo fato de ser bilíngue, mas as palavras pronunciadas eu consigo fazer, porque eu exercito. Então, para a gente agradar ao Senhor, precisa exercitar enquanto nós estamos no caminho. Você tem toda a condição, toda a possibilidade. Todavia, tenha pressa. Tenha pressa. Porque o nosso relaxo mostra para o Senhor que nós não nos preocupamos com isso. E nós precisamos nos preocupar. Primeiro porque essas coisas nos impedem de conhecer melhor ao Senhor, nos impedem de nos chegar mais ao Senhor. Essas coisas nos impedem de ser abençoados por Deus.